quero que você possa abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 6. E alguns vão dizer, de novo. Pega para mim ali, por favor, Rafa. Efésios capítulo 6. Aqui nessa noite estava com saudade de pregar aqui para vocês, fazer um tempinho. Efésios capítulo 6, na semana passada, quem pregou aqui para nós foi a Marina. Na semana retrasada, nós tivemos um momento de dispensar também da palavra de Deus, e falamos, assim, vamos dizer que começamos a tratar desse tema especificamente. A Marina, no último sábado, ela andou mais um pouco, mas em Efésios capítulo 6, no versículo 10, eu quero aqui falar para vocês sobre algo. Rapidamente, não vou demorar muito. Efésios 6:10 vai dizer assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, outras versões dizem, não é contra carne ou sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis depois de terem feito, diga comigo, tudo. Não, depois de terem feito tudo. Amém. Eu disse para você que eu tinha um compromisso, porque, como eu falei há dois sábados atrás, nós tivemos um momento que, se você lembra bem, quem estava aqui há 2 sábados, você foi exposto a uma arma na vida cristã, na batalha espiritual que nós vivemos constantemente, que é a adoração. Na semana passada, a Marina falou sobre a armadura de Deus. Quem estava aqui semana passada, no sábado, levanta a mão aí. Muito bem. Falou sobre a armadura de Deus. E nossos últimos dias aqui nós estamos, de fato, sendo conscientizados ou sendo provocados a respeito de um tema que nós precisamos tratar aqui nessa noite para fechar uma trilogia. Para quem gosta de trilogias, eu posso dizer que essa aqui seria a terceira parte dessa palavra que temos falado nos últimos sábados. Porque, de fato, existe um tema na Bíblia, existem vários, mas existe um tema que é tratado desde o começo e vai até o final. Tem temas como fé, salvação, você pode dizer mais um aí, amor. Sim, tem. Mas tem um tema que é tratado desde o começo e vai até o final, que se chama guerra. Guerra. Nós ouvimos falar sobre guerra, sim ou não? Agora mesmo acontece uma guerra específica na Ucrânia, ainda continua. E a gente também tem certeza que esses são sinais da volta de Jesus. A Bíblia vai nos dizer: ouvirão guerra e rumores de guerra. Ou seja, é um sinal da volta de Jesus, uma guerra. Mas alguém vai dizer, mas guerra acontece desde que o mundo é mundo. É verdade. Mas existem outros sinais da volta de Jesus que estão se intensificando a cada dia mais. E por muitas vezes nós ficarmos pensando, sempre acontece isso, no dia que ele vier, nós não saberemos, porque pensamos que não seria hoje. Mas eu estou aqui para tratar com você de algo muito específico. É guerra, mas não é qualquer tipo de guerra. Esse versículo nessa versão não é a que eu acho mais apropriada, mas eu gosto quando diz que a nossa luta não é. Sabe, quando a gente começa a conceituar, definir coisas, antes de defini-las, é bom dizer o que elas também não são. A gente gosta de dizer o que as coisas são, mas é bom dizer o que elas também não são. Ou seja, a nossa luta, a nossa guerra, na vida que nós vivemos com Deus, ela com certeza não é contra a carne ou sangue.
Ou seja, ela não é natural, material. Então, ao contrário do que você pensa, você não precisa pegar em armas para lutar pelo Evangelho. Não precisa, de forma alguma. A tal ponto que, você vai lembrar bem, que quando Jesus ia ser preso, e foi, o Pedrão sanguíneo, ele tira uma faca, um tipo de, uma mini espada, e ele corta a orelha do Malco, que estava ali também para ver aquele momento de prisão, estava assistindo aquele momento e ajudando naquele momento de prisão de Jesus. E Jesus vai repreendê-lo. Olha, que quem com espada fere, com espada vai ser ferido, vai ser julgado por isso. Ou seja, tu vai te usar disso, isso também vai te afetar. Eu falo isso porque eu gosto de falar para os valentões, sabe aquele cara que diz assim, não, eu sou forte, eu vou pegar aquele cara, eu vou bater nele, eu vou quebrar a cara dele. Esse cara sempre encontra alguém mais valente do que ele. Sim ou não? Ninguém é invencível. Ou seja, se você se utilizar de força humana, o que você vai ter de resposta é força humana. A nossa luta não é essa. A nossa luta não é corporal. A nossa luta não é no âmbito natural, material, que você pode tocar. A nossa luta, ela é espiritual. Ela é espiritual. Aí você vai pensar, mas espiritual, como é que é isso? Como é que eu consigo entender isso? Você consegue entender isso porque a Bíblia é repleta dessas situações. Mas, você também pode me dizer uma coisa. Como eu já vi muitas pessoas que não conhecem a palavra dizer, mas que Deus é esse, cara? Tu já viu, tu já leu o Antigo Testamento? É uma sangueira só. É uma sangueira só. Que Deus é esse? Que mandava matar, que mandava não sei o quê, que mandava lutar contra o povo tal, que mandava, e de fato, eles iam e lutavam. Curiosamente, no Antigo Testamento você vai ver também que ele vai dizer assim, do Senhor é a guerra. Que Deus é esse? Eu vou te explicar rapidamente. No Antigo Testamento, o que você está vendo é a história de um povo que foi escolhido por Deus. E que para ele conquistar a terra e permanecer naquela terra que ele estava, não havia outra possibilidade a não ser guerrear. Não havia outra possibilidade a não ser lutar por aquilo que Deus deu para eles. Então, eles tinham que ir para a guerra. Mas o nosso Deus é um Deus de amor. Nosso Deus é um Deus de paz. Curiosamente também. No entanto, a partir de Cristo, a partir de Jesus, existe uma mudança. Tudo aquilo que era muito natural, material, tangível, não é mais isso. Porque Jesus veio revelar de fato qual era a verdade. Você está aqui comigo? Diga amém. A verdade é que a guerra que você vê no Antigo Testamento era por causa de um povo que estava lutando por sua terra, lutando por seus limites. E lá estão diversas guerras. A Bíblia diz sobre os livros das guerras do Senhor. Mas, a partir de Cristo, nós temos uma mudança. E nós temos uma mudança quando Ele nos chamou de igreja. Sabia? Quer ver? Jesus chega para os discípulos e começa. Quem eles dizem que eu sou? Ah, Senhor, uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias. Outros dizem que é outro profeta, mas né? Estão dizendo isso de ti, Senhor. Vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro, de novo, sanguíneo, diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus vai dizer? Nem carne, nem sangue te revelaram isso, Pedro.
Foi o Espírito de Deus, cara. Foi Deus que te falou isso, cara. E aí, Jesus vai dizer, sobre esta pedra, edificarei minha igreja. Qual é a pedra? Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. A pedra não é Pedro, viu? A pedra, o fundamento da igreja é que nós adoramos a Cristo, o Filho do Deus vivo. Ok? Só que sabe o que Jesus vai dizer? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que é você e eu aqui, ok? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando Jesus chamou a igreja, na verdade ele estava falando sobre um povo guerreiro. E você não tinha visto. Sabe por quê? Você vai se lembrar do cavalo de Troia? Você já ouviu a história do cavalo de Troia, sim ou não? Então, o cavalo de Troia era o quê? Era uma situação onde Troia conseguia resistir ao exército grego. E eles tinham que ter uma estratégia de entrar na cidade para infiltrar ali e vencer a guerra. Eles precisavam passar pelas portas, porque na antiguidade era isso. Você ganhar as portas da cidade era você conquistar aquele território e dominar aquele território. Aí você sabe que eles conseguiram, entraram em Troia, acabaram com Troia. Ou seja, quando Jesus está dizendo assim, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está denotando uma guerra. Ele está declarando uma guerra, e ele está chamando você e eu para essa guerra. Dizendo que eu chamei a minha igreja, e as portas do inferno não tem como prevalecer contra ela. Ou seja, você vai lá no inferno e saqueia esse inferno e tira as almas de lá. Aí você vai dizer, mas foi aí que foi declarada a guerra? Não! A guerra também foi declarada pelo próprio Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus está falando com a serpente e amaldiçoando a serpente, que no caso era Satanás ali, ele vai dizer assim, porém inimizade entre ti e a descendência da mulher. Que descendência era da mulher? Era Jesus. Então o primeiro a declarar guerra foi Deus. O primeiro a declarar guerra foi Deus contra o império das trevas. E quando Jesus chama a igreja, ele diz, as portas do inferno não vão prevalecer contra vocês. Então quem chama para a guerra não é o Felipe. Quem chama para a guerra não é o pastor Hudson, não é os outros pastores. Quem chama a igreja para a guerra é o próprio cabeça da igreja, Cristo. Ele chama para a guerra. Mas que guerra é essa? Uma guerra que você não vê. E nesse exato momento ela está acontecendo. Aqui. Agora. Lembrou a referência, né? Aqui e agora. Estou me mostrando a minha idade aqui, está difícil. Sabe por quê? Porque essa guerra está acontecendo em vários âmbitos na nossa sociedade e na tua vida neste exato momento. Existe uma guerra acontecendo agora bem simples, que é pela tua atenção. Enquanto eu estou aqui falando para ti, você deve estar pensando em muitas coisas. Você deve estar até questionando, e é bom que tu questione se eu estou falando a verdade ou não. Mas eu vou citar só versículo bíblico aqui até o final, para você entender essa realidade. Enquanto eu estou falando, você pode estar perdendo a tua atenção com o WhatsApp, com o Instagram, com alguma coisa, com a vontade de ir no banheiro, com a vontade de sair, com a vontade de dizer, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Um culto às 8, um sábado de noite? Essa guerra é a guerra pela tua atenção, mas não sou somente eu aqui que estou lutando essa guerra. Quando você liga a TV, essa guerra também está sendo lutada, batalhada. Uma guerra de opinião, uma guerra de você ter a sua opinião formada. Você já não ouviu falar sobre a formação de opinião? Existe uma guerra na mente, uma guerra na alma, nos teus sentimentos.
agora também existe uma guerra pela tua vida eterna acontecendo. Existe uma guerra que você não está vendo. Existe uma guerra onde a moeda é a tua alma. E nós estamos enfrentando ela agora mesmo. O apóstolo Pedro vai nos dizer: não ignoremos os desígnios de Satanás. Ou seja, você não pode pensar que Satanás, eu não estou aqui para provocar terror no seu coração, pelo contrário, mas eu não posso ignorar e pensar, Satanás, um bichinho, um cão lá no cantinho lá que ele fica rosnando. Não, não é, isso não é verdade. Eu lembro, na minha adolescência, no ensino médio, eu tinha um colega e ele dizia claramente para mim que ele era adepto do satanismo. Adepto. Ele não sabia, na verdade, muito de satanismo. Eu já, um adolescente que já estava na igreja, já tinha lido a Bíblia, estava ali buscando o Senhor, e eu lembro de a primeira vez me chocar o que ele falou, porque aquele jovem, aquele adolescente disse assim: não, o satanismo, na verdade, é uma adoração ao meu prazer. Satanás nem existe. Satanás, na verdade, é o meu próprio eu e o meu próprio prazer sendo saciado, de tal forma que aquilo que é mal em mim, eu alimento de alguma forma, e esse é Satã. O mal, o inimigo, o maior trunfo dele é enganar você, dizendo que ele não existe. Ou seja, pare de brincar com as coisas da vida. Porque a Bíblia vai nos dizer que o diabo está como leão ao derredor, procurando a quem tragar. Não dá para brincar com o mal. Não, mas aí a gente faz que nem Sansão. Não, eu posso ficar aqui passando pela vinha. Eu posso tocar lá como conta a história em Juízes, no livro de Juízes. Não tem problema. Não tem problema. Eu posso estar hoje aqui, e eu posso, agora depois da noite, sair daqui e ir com meus amigos para uma balada. Pode? Claro que pode. Só não deve. Poder tu pode. A Constituição Federal te dá a liberdade de ir e vir para onde você for. Eu não vou te impedir de ir em algum lugar. Mas você não devia. Por quê? Porque você está comendo comida estragada. O pão da vida está aqui hoje. E se você come dele aqui e lá fora vai para comer comida estragada, você vai vomitar e ter um enjoo terrível. Sabe por quê? Porque existe uma guerra pela tua alma acontecendo agora. Uma guerra pela tua vida eterna acontecendo agora. E essa guerra você não vai ver. Ela é invisível, ela é espiritual. E muitas pessoas brincam com essa guerra de tal forma que fazem alianças com as coisas que não são de Deus. Não tem problema. E começam a tornar irrelevantes ações que não podiam ser irrelevantes. Você foi chamado e foi dado o direito a você ser chamado de filho e filha de Deus. Presta atenção nisso. Filho e filha de Deus é uma filiação e você recebeu uma paternidade. Por isso, quando você decide se afastar das coisas que o Senhor tem, você começa a alimentar essa guerra e dar razão para que o outro lado vença. A guerra está acontecendo agora, cara. E quem acha que a guerra não está acontecendo, já está enganado por ela. Já está enganado por Satanás. Ou aqueles pensamentos maus, pensamentos de ansiedade. Você acha que vem de onde? Ou aqueles pensamentos pornificados.
Quando passa uma menina, você olha e já imagina ela nua. Você acha que isso é o quê? Vamos falar a verdade aqui. Vamos parar de ser, assim, vamos dizer a real. É uma guerra pela tua atenção, pela tua vida, pela tua alma, pela tua salvação. Ou aquela mentira que se conta. Tudo isso faz parte de uma guerra. De uma guerra. Mas nós somos igreja. E essa guerra não prevalece contra nós. Essa guerra não é em vão. Eu atendo muitos jovens e a grande maioria das vezes, a história é quase a mesma. Pequenas concessões geram consequências irreversíveis. Pequenas coisinhas. Aos casados aqui, aos que são namorados, aquela conversa meio atravessada, aquela coisa meio estranha, aquele desrespeito, aquela falta de decência no falar, aquele palavrão na tua boca. Nós estamos começando a se acostumar. Cara, nós somos crente, mano. Nós somos crente. Mas estamos falando palavrão e tomando cerveja que nem louco, caindo, bebum na esquina. O que é isso? O que é isso? Está fazendo igual o cara que faz lá na rua. Nós fomos chamados como igreja, nós somos separados. A guerra é para nós vencer e não para nós nos entregar lá fora. Quando você entra na faculdade, o professor começa a falar e parece que você nunca ouviu a palavra de Deus. Não, pode isso, pode aquilo outro. Não, aborto pode. Não, isso aqui. Que é isso, meu irmão? Que é isso? Nós vamos nos entregar desse jeito? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é a nossa lei. Eu estava conversando com a minha esposa. Eu já estou fazendo propaganda para um político. Só que ele vai governar eternamente. E a lei dele já está aqui. E eu falei esses dias aqui, a Constituição Eterna já está aqui, ó. Eu já estou lendo a Constituição que vai permanecer por toda a terra, por todos os tempos. Acabou aqui. Mas nós nos entregamos. Nós nos entregamos a tal ponto que nós pensamos que podemos fazer as pequenas concessões. E aí depois não sabemos, sentamos aqui, não consigo, não sei, estou me sentindo mal, eu tenho esse pensamento. Sim, nós fizemos pequenas concessões todos os dias, e não entendemos que a guerra está acontecendo, porque ela quer, de fato, acabar com a nossa alma. João capítulo 10 vai dizer que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E nós, de uma forma análoga, comparando, ali não vai dizer que o diabo é o ladrão, mas nós sabemos que o diabo não é bonzinho, o diabo é ladrão mesmo. Então o diabo com a tua vida, cara, não ignora o que ele quer fazer contigo, o diabo com a tua vida quer acabar com a tua vida. Ele quer te deixar num lugar depressivo, ansioso, tomando remédios de tarja preta o tempo inteiro e achando que Deus não te ama. O diabo, ele trabalha no espectro do sofisma, ele trabalha de tal forma que a gente acredita numa mentira transviada de verdade. Sofisma é isso. Você pensa que é verdade, mas não é. É uma mentira. É uma mentira que você não é amado. É uma mentira que você não foi escolhido. E é mentira que você não foi chamado por Deus para o propósito. Isso é uma mentira. Você é filho de Deus. Você foi escolhido. E o que Ele tem para ti é, como a palavra de Deus afirma em Apocalipse capítulo 1, reis e sacerdotes. Você vai ser. Mas nós paramos aqui e ficamos aqui nesse
mundo, pensando as coisas deste mundo. A nossa luta não é visível. A nossa luta é espiritual. Mas tem uma coisa, João capítulo 4 vai dizer que Deus é espírito. O que significa? Que essa luta é no âmbito onde Deus tem total controle. Ele tem controle aqui? Tem. Mas Ele está atuando lá. Ele está atuando lá. E a palavra vai nos dizer que nós já fomos abençoados nas regiões celestiais. E a palavra também vai dizer que em Cristo somos mais do que vencedores. E a palavra vai nos advertir: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu digo isso, sabe por quê? Porque nós não podemos ver os nossos jovens desanimados com a vida que eles têm. Um espírito de desânimo tenta tomar a nossa geração. Acho que até vivemos tipo um rebote da pandemia, não sei se você está percebendo, uma certa apatia, uma certa inação, as pessoas, está um pouco frio hoje, eu vou ver um Netflix aqui nesse sábado de noite, por que vou estar lá? Estamos chegando no nível do confortável, e eu vou dizer para nós aqui brasileiros, cuidado. A igreja americana aconteceu a mesma coisa, quando ela ficou confortável, ela apostatou da fé. E hoje, quando tu vai lá nos Estados Unidos, eles dizem assim: nós queremos o que os brasileiros têm. Sabe por quê? Porque nós ficamos confortáveis na nossa vida, no nosso sonho americano. E o sonho americano é mau também. Cuidado para que a busca do conforto de uma vida não te deixe num lugar confortável, tão confortável, que te tire do lugar da vontade de Deus para ti. Eu vou repetir. Cuidado para que a busca do conforto na tua vida não te tire do lugar da vontade de Deus para ti. Por quê? Eu gosto de falar por quê, né? Me parece que eu sempre estou atrás do motivo das coisas, faz parte. Mas por quê? Porque C.S. Lewis falou uma frase que eu sempre repito e eu vou repetir aqui. Se você quer uma religião confortável, eu te aconselho a não seguir o cristianismo. Porque o cristianismo é desconfortável. É desconfortável. É desconfortável. E aí você vai dizer: poxa, mas eu vim aqui conseguir. Eu queria um alívio para a minha vida. Eu estou te dando um alívio. Sabe qual é o alívio? Aqui nessa noite, é saber que tem alguém lutando por ti. O alívio é saber que você não está sozinho. Você não vai sair aqui dessa noite pensando que você está sozinho nessa guerra. Está aqui, ó. Está aqui, ó, aqueles que vão prevalecer contra as portas do inferno. Está aqui aqueles que vão tirar do inferno as almas que estão caindo na depressão, no suicídio, na ansiedade. Estão aqui aqueles que são chamados para ir ao mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estão aqui aqueles que não retrocedem, estão aqui aqueles que não olham para trás, que vão continuar e entender uma verdade, que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Você não está sozinho nessa guerra. Você não está sozinho nessa batalha. E o Espírito Santo me machuca aqui nessa hora, me fere. Por quê? Porque alguns chegaram aqui nessa noite dizendo: eu preciso de um abraço, porque eu estou sozinho. Eu estou sozinho nessa guerra. Eu estou enfrentando ansiedade, eu estou enfrentando depressão, eu estou enfrentando pensamentos maus sobre mim mesmo, sobre o meu futuro, sobre a minha família. Eu estou enfrentando coisas dentro da minha mente que eu não consigo enfrentar sozinho. Nessa noite nós queremos orar por ti. Nessa noite nós queremos dizer para você: há esperança para o ferido. Há esperança para o ferido. Você chegou no hospital. Você chegou no lugar de ser tratado. Você chegou no lugar onde as tuas feridas serão curadas. Mas talvez, agora para aqueles que já têm mais tempo, vão dizer: mas como eu me feri também aqui dentro na igreja?
mundo humano aqui, meu irmão. Todo mundo falho. Eu sou falho. Pode ter certeza que eu vou te decepcionar em alguma coisa. Mas a nós foi dado o Evangelho da paz. A nós foi dado o motivo de viver. A nós foi dado a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Eu não estou olhando para agora, para o meu momento atual. Meu irmão, se eu ficar olhando só para essa vida aqui, nós estamos perdidos, é o que o apóstolo Paulo diz. Se a esperança em Cristo, em vocês, é só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Mas não é isso. A nossa esperança não é só sobre esse lugar, não é só sobre esse tempo. A esperança nossa está no porvir, naquilo que virá. Mas a guerra está acontecendo agora. Essa noite aqui é uma noite de libertação na vida de muitos aqui. Libertação de pensamentos de mal sobre a tua vida. Mal. Há 2 sábados atrás, vimos uma arma nessa batalha. A oração, a adoração, o louvor. Semana passada, entendemos que temos que nos revestir dessa armadura. E por que temos que revestir dessa armadura? Porque a nossa luta é espiritual. A nossa luta acontece não de como nós vemos, daquilo que nós vemos, mas daquilo que é invisível. E eu tenho certeza que temos vitória no Senhor. Amém? Nessa noite, essa luta é real. Essa guerra, ela é espiritual. Mas o nosso líder, ele é fiel e verdadeiro. Apocalipse 19 vai dizer isso. E a luta, como disse aqui também o apóstolo Paulo em Efésios, ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Alguns sábados atrás, o Rafa pregou sobre o dia mau, né? O dia mau. Talvez você está no teu dia mau. É nesse momento que você precisa se revestir dessa armadura de Deus e entender que não é natural o que você está passando. E que tem uma igreja, e que o corpo de Cristo está aqui para prevalecer contra o inferno que está se instaurando ao teu redor. Você não está sozinho.